Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Papo Suas, o podcast que transforma a realidade do SUAS no Brasil. É o podcast mais Badalado badalado da da assistência social. E aqui você vai ficar atualizada sobre tendências, rotina, polêmicas relacionadas ao SUAS. Eu sou Maíra Colares e estou aqui hoje com a Tamara Almeida, tá? Se você ainda não me segue, começa a me seguir, tamara.almeida SS e... @Maíra Colares, Maíra com I. Maíra, o que a gente vai discutir hoje? Então, hoje a gente vai discutir sobre uma questão que aflige muitos gestores, gestoras, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que tem a ver com os benefícios no contexto do SUAS. E aí a gente está falando de benefícios eventuais, dentre outros benefícios. E aí eu vou começar te perguntando sobre, na sua visão, qual que é, do ponto de vista do fazer profissional, do fazer técnico no SUAS, quais são as questões que mais angustiam ou desgastam os profissionais que atuam no SUAS relacionados aos benefícios? Sim. Então, infelizmente, a gente ainda tem muitas questões em volta, né, dos benefícios socioassistenciais, porque é uma lei municipal. Então, as pessoas, né, alguns técnicos, eles nem entendem. Ah, na minha cidade não tem isso, não tem auxílio natalidade. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um auxílio que chama auxílio carreto. No outro tem, por exemplo, a questão da concessão de fralda, kit enxoval. E aí, o que acontece, né? Como isso não está uniforme no Brasil e não está uniforme nos estados, acaba virando, às vezes, moeda de troca eleitoral. E esse é um problema grande, porque benefícios, em qualquer contexto, não podem ser confundidos como moeda de troca eleitoral, questões que têm a ver com troca de favores, ou que tem que passar longe do usuário ou usuária da assistência social achar que aquilo ali é uma benesse, é algo que ele tem que ficar extremamente grato ao profissional que está fazendo, né, a concessão daquele benefício eventual. Sim. A gente sabe que essa é uma cultura, né, muito forte e que ainda toca, né, o Sistema Único da Assistência Social no Brasil. Sim. E aí, o que eu posso deixar para vocês aqui de dicas mesmo, né? Tentar criar critérios para os benefícios, né? Quanto mais critério tem esse benefício, melhor é. Porque quando fica a critério do técnico, não tem critério, né? Porque aí fica ali na mão do técnico. Eu já vi isso acontecer. Às vezes, por exemplo, a questão da cesta básica, né? Algumas cidades ainda têm a concessão da cesta básica. Aqui em Belo Horizonte, a gente... Depois a Maíra vai falar disso, da questão alimentar, assim, porque isso faz parte da gestão dela daqui. Mas a questão da cesta básica, eu já fui coordenadora de CRAS, e lá no CRAS que eu trabalhava, tinha um técnico que concedia a cesta básica para todo mundo, e a outra técnica era um pouco mais seletiva, porque eram 50 cestas básicas por mês. E aí o técnico falava assim, não, eu vou conceder para todo mundo, porque é um direito básico. A outra técnica falava, não, eu vou conceder para as pessoas que precisam mais. E aí ela tinha todo um critério. O que acontecia? A família voltava, quando ela negava, e falava, não, eu quero ser atendido pelo técnico tal. E aí isso dava conflito na equipe. Então, assim, a falta de critério acaba deixando o técnico muito frágil. O que a gente fez lá? Como não tinha um critério nessa época a nível municipal, eu, enquanto coordenadora, e você, enquanto coordenador, você tem a tua autonomia para pensar sobre isso, assim, na sua equipe. Vamos criar, então, um critério aqui dentro da nossa equipe, para a gente organizar isso? E aí a gente criou o critério que era o seguinte, a gente falou da renda, tem que estar cadastrado no Bolsa Família, porque a gente sabe que as famílias que estão recebendo Bolsa Família são as famílias mais vulneráveis do território. E a gente também colocou o critério de 3 concessões no ano. Então, essa coisa de pegar a cesta básica todo mês, isso aí é uma grande polêmica, né? Porque é um benefício eventual, não é para ser todo mês. E aí a gente criou o critério de, olha, só pode 3 vezes no ano. Uhum. Essa questão da regulamentação dos benefícios é importante demais, porque além de dar uma segurança para a equipe técnica, também dá uma segurança para o gestor,
né? A coisa mais importante, eu costumo dizer, Tamara, como gestora, né? Como quem viveu a gestão muitos anos, fazendo gestão de muitos bilhões de reais, é que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso CPF. E a gente precisa de preservar, né, a nossa história como gestores, mas também preservar a política pública. É uma forma de você também proteger os SUAS e garantir também o direito dos usuários. Então, a regulamentação dos benefícios é algo que é muito importante, porque define critérios claros e evita de ficar nessa situação de que ele pode ser uma troca, uma moeda de troca e etc. Então, esse é um É. ponto de atenção. Evita, inclusive, até o desgaste do técnico, né? Porque tem técnico que é ameaçado por causa de benefício. A questão, por exemplo, de concessão de passagem intermunicipal, interestadual e etc. Às vezes são passagens muito caras. Outro dia a gente estava discutindo sobre isso, porque eu faço parte hoje da equipe da coordenação de benefícios socioassistenciais de Belo Horizonte. Então, uma técnica estava falando sobre a questão dos critérios que não estão claros ainda sobre a passagem. E aí vem um técnico, nega, vem outro e concede. E aí o beneficiário volta e fala: olha, você me negou. E ameaça a pessoa. Sim. Então, assim, a gente acaba vivendo uma insegurança. Então, o quanto antes tiver esses critérios no seu município, e de preferência respaldados pela lei municipal, melhor. E tem uma outra questão, né, nesse assunto de benefícios que também pega, e que tem a ver até com a conferência, é a questão de atrelar benefício a serviço. Os dois têm que andar junto. Não é a concessão pela concessão. Então, assim, o CRAS, ele não é um balcão simplesmente cara crachá para ficar concedendo benefício, não. A gente está ali especialmente por conta do serviço. Então, se a pessoa está recebendo um benefício, ela tem que estar inserida no serviço. Sim. Tem que estar cadastrada, né? Tem que ter um olhar aí do serviço, porque o benefício ele é complementar ao serviço. Eu me lembro que aqui em Belo Horizonte a gente tinha uma série de pequenos benefícios, né? Benefícios de todas as ordens, né? Assim, e até coisas que nem eram da assistência social e etc. E aí a equipe técnica, né? A equipe, à época, sugeriu a gente criar um benefício que seria para uma situação de vivência, de uma excepcionalidade, né? Ele é Sim, eventual, de desproteção social. E aí, nesse contexto, o usuário consegue, né, acessar ali em pecúnia o sim. benefício e ele passar por aquela situação que ele esteja vivendo, né? Isso facilita também porque evita de que aqueles benefícios fragmentados, muitas vezes, não atendam também à demanda dos usuários e usuárias que estão ali, né, no contexto do atendimento, e aí essa questão do serviço e do benefício é uma questão importante. Então, você conseguir, enquanto gestor também, fazer a regulamentação, compreender o que a sua equipe técnica está trazendo como uma demanda, né, de adequação ali, porque às vezes é isso, gente. O SUAS, ele é dinâmico. Então, eventualmente, algo que serviu durante muito tempo no sistema não vai servir mais. E a gente tem que estar preparado para fazer essas atualizações. Outro dia eu recebi uma dúvida que eu gostei bastante. Foi de uma pessoa que me segue lá no Instagram. Ela falou assim: Tamara, o que você acha sobre benefício em pecúnia? Né, que é benefício subsidiário em dinheiro para o usuário, né? Muitas pessoas são contra, porque elas acreditam assim: ah, mas o usuário pode pegar esse dinheiro e comprar uma roupa, e comprar não sei o quê. E aí tem até gente que fala sobre drogas e etc. Mas eu sou totalmente a favor do benefício pecúnia, por quê? Porque a gente está falando de promover a autonomia dos usuários no SUAS, né? Esse é um dos nossos objetivos. E aí, quando esse usuário recebe um benefício em pecúnia, ele consegue comprar aquilo que ele está precisando mais. Porque, por exemplo, uma cesta básica, eu vou lá conceder uma cesta básica. Aí vem fubá, açúcar, arroz, e não vem, por exemplo, um pão ou uma verdura que aquela pessoa está precisando. E eu falo isso pela minha prática profissional mesmo, porque, assim, às vezes eu atendi usuário que falava assim: "Ah, mas eu não preciso de açúcar. Eu vou doar esse açúcar, eu vou doar esse arroz, eu não preciso desse feijão", mas às vezes a pessoa não tem café da manhã, É. né. Eu me lembro no início do programa Bolsa Família, né? Eu atuei como gestora no início da criação do programa Bolsa Família, do cadastro único, etc.
e a gente passava por diversas discussões sobre isso. E aí eu lembro, eu fazia mestrado à época na Fundação João Pinheiro, e aí um professor, um querido professor, uma vez estava numa discussão sobre Bolsa Família, né, e que isso anos 2000, 2010, mais ou Sim, menos ali. sim. E aí o professor fez uma pergunta para a turma que ele falou assim: gente, ele não manifestou nenhuma opinião sobre essa discussão, Bolsa Família, Uhum. dinheiro e tal. Ele falou assim: quem aqui é bolsista? E aí tinham vários alunos que eram bolsistas do mestrado, Sim. bolsistas da CAPES e Aham. etc, nananã, CNPq e tal, que é uma bolsa que você recebe para estudar, né, e Sim, se manter. sim. Aí ele perguntou assim: quantos de vocês vão para balada durante o sábado e compram uma dose de vodka com esse dinheiro da bolsa? Pois é. Mas aí que tá, né, eu enquanto técnica, a gente falou isso em um podcast, tá, no podcast 1. A gente tá no podcast 3, 3. inclusive. No podcast 1 a gente falou sobre isso, sobre sentar na sua cadeira. Você, enquanto técnico, tem que sentar na sua cadeira. Olha, não é você que vai determinar como que o usuário vai gastar este benefício, Sim. Não, né. e a vida, né, a vida ela é dinâmica, o usuário ele tem ali quando a gente está falando de uma eventualidade, de uma vivência de desproteção social que ele esteja vivendo, né, ali Sim. naquele contexto, essa é uma situação dinâmica e a desproteção social ela pode acontecer de forma diferente para uma pessoa, para outra, para o núcleo familiar, tem questões territoriais ou não, Sim. né, então essa é uma questão importante, né, da gente É, pensar. uma das tendências do SUAS, já que nesse podcast a gente também está falando sobre tendências, é justamente essa. Eu já vejo isso, né, em algumas cidades. Aqui em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, são lugares que têm esse benefício em pecúnia e que isso traz mais autonomia, né, para o usuário e que tem seus critérios ali. Uma situação, por exemplo, que é mais agravante, uma questão de violência, uma questão de, às vezes, mudou, nascimento de alguém, né? Exatamente. Uma coisa também que eu gosto de dizer quando a gente trata de benefício é porque as cidades ainda têm muitos auxílios, né? Essa palavra, auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio carreto, auxílio eh, trigêmeos. Trigêmeos, Aqui em BH Belo tinha Horizonte tem esse. trigêmeos. Não, tem até hoje. Não, mas foi substituído pelo Aviso, velho. Não, continua, Trigêmeos? continua. Meu Aqui Deus. continua. E aí, eu não gosto da palavra auxílio, tá? Porque auxílio remete a favor. É, E a gente remete quer a favor. acabar com essa visão de benefício é favor. Benefício não é favor, benefício é direito. Exatamente. Assim como o direito à acolhida, o direito à renda, né? A gente está falando de uma provisão que existe no SUAS, que é regulamentada e que tem critérios. Eventualmente, essa polêmica sobre a questão de concessão e moeda de troca que a gente falou no início, ela precisa de ser observada, né? Assim, inclusive, isso eventualmente é muito acompanhado pelo Ministério Público nos municípios, Sim, né, pelos órgãos de controle social, os os próprios conselhos conselhos. têm um papel importante nesse contexto. Pode E denunciar, inclusive. exatamente. Então, assim, tratar os benefícios como algo que merece, eh, respeito e atenção, assim como os serviços, né, porque às vezes fica quase como sutilmente uma avaliação de que o benefício ele é menos importante ou ele é mais Imediato. mais solto do que o serviço. Não, Sim. tudo faz parte do SUAS e merece o São devido respeito. complementares, né, são Exatamente. complementares. Agora tem uma última polêmica sobre benefícios, que é a questão do parecer social. Ah, pois é. Esse existe ainda? Você que está atuando, assim, com né, você a Tamara, ela é professora de muitas, trabalhadores e trabalhadoras do SUS, que não só assistentes sociais, né, tem Sim. psicólogos também. Como que é isso, Tamara? Isso existe ainda de municípios que fazem exigência de ter um parecer social com assinatura do assistente social para concessão de benefício, que psicólogo, etc. Isso ainda não foi superado no contexto do SUAS, no Brasil, de 2025? A pergunta que não quer calar. Infelizmente não, infelizmente não. Eu tenho muitas alunas, assim, de diferentes lugares, sabe, inclusive sou bem orgulhosa disso, né, tem gente do norte, do sul, e Maranhão, a gente tem muitas alunas em Fortaleza, e nas cidades muito pequenas, né,
elas ainda têm essa exigência. Olha, para concessão de benefício, e às vezes assim, um benefício pequeno, sabe, uma coisa básica, precisa de parecer social e é só o assistente social que faz parecer social, porque o parecer social é um instrumento técnico privativo do Do assistente assistente social. social. E aí o assistente social, ele vira fazedor de parecer social para, por exemplo, uma concessão de cesta básica, enquanto o psicólogo vai, por exemplo, fazer uns atendimentos. Então, fica criando essa coisa de o assistente social é para isso, o psicólogo é para aquilo. E ainda é pior. Tem lugares que as pessoas se sentem inferiores aos psicólogos. Então, o Que assistente social se isso? sente inferior porque o psicólogo não concede benefício, porque o psicólogo não faz visita, aí é só o assistente social que faz visita. Então, eu tô aqui para esclarecer para vocês que, olha, não tem isso, tá? Se no seu município tem essa exigência do parecer social, você pode dar uma olhada na lei municipal dos benefícios para tentar trocar isso, mudar, atualizar, né? Isso já é muito ultrapassado. Hoje você pode conceder um benefício ali com uma simples ficha, né? Não tem necessidade de E no parecer. contexto do serviço, né? Pensa só, É, nós temos trabalhadores do SUAS, nós temos sim, atribuições de equipes técnicas nos serviços. E aí tem um psicólogo atuando no serviço e ele não. E ali no contexto do atendimento, a gente fala sim, tanto de integração de serviços e benefícios, né? sim. E aí, naquele E aí contexto. ainda tem outra coisa. Vocês que estão aqui ouvindo a gente, depois vocês colocam no comentário se isso tem na sua cidade, se não tem, mas existem alguns lugares que têm o entendimento de que no CRAS se concede benefício e no CREAS não. Só que pelos documentos orientadores do MDS, tanto no CRAS se concede benefício quanto no CREAS. Então, não tem justificativa para um técnico que está acompanhando uma família no CREAS encaminhar ela para o CRAS conceder benefício. Você pode fazer isto estando no CREAS, porque é um serviço do SUAS. E o benefício é assistencial, né? É do Sim. sistema. Essa é uma questão. Tem algumas coisas, né, gente? Assim, vai ficar para um próximo episódio, porque a gente, né, já está aqui no tempo do nosso episódio. Mas tem algumas questões que são interessantes para a gente discutir nesse contexto de benefício. Por exemplo, a discussão sobre segurança alimentar. Essa é uma polêmica, né? O contexto da garantia da alimentação como benefício eventual do SUAS, que é algo que algumas cidades já avançaram bastante, né, Sim. em relação a isso, que é uma discussão interessante, né? Essa provisão de alimentos, né? Isso é E um que eu gosto bastante benefício? dessa discussão, É, porque, inclusive, a provisão de alimentos não tem que estar só na assistência social, né? absolutamente. Existe uma política de segurança É. alimentar com um sistema de segurança alimentar e a gente pode deixar isso para um próximo E eu episódio. ainda quero falar de política de cuidados também, que está em alta. Sim, Ainda preciso falar de IA, exatamente. inteligência artificial, quem está usando, quem não está usando, por que não está usando. Exatamente. A gente tem muitos assuntos para discutir aqui, mas o nosso bate-papo de hoje fica por aqui, não é? Já? 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 Olha, no episódio 1, a gente fez uma apresentação do podcast, né? A gente falou um pouquinho sobre a nossa trajetória, não muito, porque senão a gente ficaria aqui mais de 1 hora falando. No 2, a gente falou sobre uma polêmica que envolve acompanhamento, atendimento E a gente falou também sobre a questão de gestores e gestoras que eventualmente são despreparados, não, né, qualificados para assumir a gestão aí do Então, se SUAS. você não assistiu nem o 1, nem o 2, volta lá, assiste. Nesse terceiro, a gente falou sobre a questão da polêmica dos benefícios. E essa série, eu tô pensando aqui, nessa série ser uma série de polêmicas a respeito do SUAS. E Sim. vocês digam pra gente o que vocês acham da ideia, né? Pois O que é. vocês querem ver aqui, quais Será temas que- a gente traz. Será que existem polêmicas no SUAS que a gente aqui ainda não falou? Ah, com certeza. Com Muitas. certeza, né? Não são poucas, não. Dá pra fazer, acho que 50 episódios. Então, olha só, você que está nos assistindo ou nos escutando, o Papo.suas é o podcast mais badalado da assistência social. Então, vocês nos procurem no Spotify, no YouTube, aqui no Instagram e a gente vai deixar aqui um formulário para que vocês, primeiro, se identifiquem. A gente quer saber quem são vocês. Então, para a gente é importante conhecer isso e, principalmente, que vocês sugiram
temas para a gente discutir aqui. Se você não quiser discutir, sugerir um tema polêmico, não tem problema. Pode sugerir algo que você vive, seja na execução de serviços como técnico, seja como gestor do SUAS, alguns temas que você queira que a gente discuta aqui, e a gente terá convidados e convidadas também, tanto de alguns que atuam na gestão municipal, em organizações sociais, gestão estadual, na gestão federal, no MDS. Então, se você quiser fazer uma participação com a gente aqui nesse podcast, preenche o formulário, porque nós vamos escolher uma pessoa para fazer uma participação aqui, não é não? Isso aí. Ó, a gente se vê então no próximo episódio. Os nossos episódios são semanais. Toda semana a gente solta episódio novo. Então você vem aqui, já se cadastra se não está cadastrado, já se inscreve, curte, comenta, que a gente adora ler também o que vocês falam aqui. Exatamente. Então, beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Namastê. Até a próxima. Tchau, tchau.